Olá, eu sou Nina Santos, sou pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, que é uma rede de laboratórios e de pesquisadores dedicados ao tema da relação entre democracia e tecnologia, tentando pensar como usar essas tecnologias digitais para produzir mais e melhor democracia. Essa rede está sediada aqui na Universidade Federal da Bahia. E eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre as especificidades, as características da disseminação de informações falsas no contexto da pandemia de Covid-19. Então, é claro que não é específico desse momento, como vocês têm visto ao longo de todos os outros módulos. Então, a circulação de informações falsas é algo que faz parte já da nossa sociedade e que ganha outros contornos com o ambiente digital. Mas a questão é que, em um contexto de pandemia, não só essas dinâmicas elas ganham características específicas, como também os efeitos dessa circulação são outros, visto que a gente está num momento de isolamento social, de pouco conhecimento sobre essa doença nova, um pouco de exploração de formas de combate a essa doença. Então, o objetivo dessa aula é justamente tentar entender quais são as principais características e os principais efeitos da circulação de informações falsas neste momento de pandemia. E aí, eu dividi essa aula em duas partes. Então, num primeiro momento, eu vou apresentar para vocês os resultados de uma pesquisa empírica que foi feita pelo nosso laboratório em conjunto com dois outros que eu já apresento. E num segundo momento, a gente vai discutir 5 pontos principais que me parecem cruciais para pensar essa circulação de informações falsas no momento de pandemia. Então, eu vou começar apresentando para vocês os resultados do relatório Ciência Contaminada, que foi um relatório que foi feito pelo INCTDD, onde eu sou pesquisadora, junto com o Laboratório de Análise das Liberdades e do Autoritarismo, o LAUT, e o CPDISA, que é o Laboratório de Direito Sanitário da USP. E o que a gente fez nesse relatório? A gente buscou entender quais são e como circulam as informações sobre coronavírus no YouTube. Então, a nossa ideia era tentar entender o que se está dizendo sobre coronavírus a partir dos vídeos do YouTube e como é que esses diferentes discursos eles se relacionam. Então, a gente buscou todos os vídeos que tinham a palavra coronavírus e fez a pesquisa a partir disso. Para fazer essa pesquisa, a gente usou uma série de metodologias, uma série de métodos de pesquisa. Primeiro, a gente fez uma análise de rede. O que isso significa? A gente foi olhar como é que os vídeos sobre coronavírus eles estão organizados entre si. Vocês sabem que na plataforma do YouTube a gente trabalha com recomendações. Então, quando você assiste um vídeo, você recebe recomendações de outros vídeos que, segundo a plataforma, podem te interessar. E aí a gente foi ver como é que esses vídeos sobre coronavírus eles estão agrupados a partir das recomendações que são feitas pela plataforma. Uma pequena informação que eu esqueci de dar no começo, o porquê que a gente escolheu o YouTube como plataforma de análise. É claro que as informações falsas circulam em várias plataformas, a gente tem estudos já publicados sobre a circulação de informações falsas sobre coronavírus no Facebook, nos Estados Unidos e também no Brasil, no WhatsApp, no Twitter, mas o nosso interesse no YouTube, mais especificamente, ele se dá por 2 motivos. Ele se dá pelo fato da plataforma ter uma importância, uma audiência muito grande no Brasil, ficando apenas atrás da Rede Globo como plataforma de vídeo. Então, a possibilidade do impacto social do conteúdo que circula nessa plataforma é muito grande. E segundo, pelo fato de que o YouTube já tem sido mostrado por diversos estudos como destino preferencial dos links que circulam no WhatsApp.
E a gente sabe que o WhatsApp ele é muito disseminado na sociedade brasileira, ele é acessível a uma grande parte da população, inclusive parte da população que não consegue ter pacotes de dados o tempo inteiro, que tem pacotes muito restritos. Então, esse acesso livre que muitas operadoras dão ao WhatsApp faz dele, além de outras características, evidentemente, da própria sociabilidade embutida ali, faz dele uma plataforma muito utilizada no Brasil. E a maior parte dos links que circulam no WhatsApp levam para o YouTube. Portanto, essa é uma plataforma que nos interessa bastante de conhecer mais de perto. Mas voltando à metodologia, a gente fez, portanto, essa análise de redes para entender como é que esses vídeos eles estão relacionados e depois disso a gente fez uma análise lexical. O que a gente fez? A gente pegou quais eram as 10 palavras que mais apareciam em cada uma das redes que foram identificadas e tentou ver se essas palavras também apareciam nas outras redes, para ver se essas palavras elas eram diferenciais de uma comunidade para outra ou se elas simplesmente apareciam em todas. Isso nos permite entender quais são as características específicas dessas comunidades, a partir das quais a gente pode interpretar os discursos sobre o coronavírus que vão surgir ali. E por último, a gente fez uma análise qualitativa, indo olhar de perto como é que esse conteúdo estava sendo feito, estava sendo divulgado, o que esse conteúdo dizia, quem eram os atores que estavam por trás desse conteúdo. Essa é uma explicação geral de como foi desenhado, então, esse estudo, que agora eu vou apresentar os resultados para vocês. A gente destaca nesse estudo 4 principais redes de informação sobre o coronavírus. Dessas, 3 são redes onde circulam desinformação, onde circulam fake news sobre o coronavírus. A primeira delas é uma rede que a gente chamou de rede conspiracionista. Ela é uma rede que reúne 1.154 vídeos que somam um total de 26,5 milhões de visualizações. Então, ela é uma rede bastante grande e ela vai se articular justamente em torno do discurso das teorias da conspiração. Então, são discursos que muitas vezes falam sobre um suposto papel intencional da China na disseminação do vírus, uma suposta luta contra a ordem globalista, enfim, discursos que tentam, na verdade, descrever, identificar um suposto esquema complexo que estaria por trás e que precisaria ser revelado sobre a disseminação do coronavírus. E a China, evidentemente, é um elemento muito proeminente nesse discurso conspiratório. A segunda rede que a gente identificou, também pautada em informações falsas, é uma rede religiosa. Ela é uma rede um pouco menor, ela reúne 818 vídeos e tem 11 milhões de visualizações no total. Essa rede, ela está muito relacionada com a rede da teoria da conspiração mas ela se baseia num discurso que é um pouco diferente. Então, é um discurso que vai falar sobre as pragas divinas, os castigos divinos, como essa ideia, essa pandemia, ela vem como consequência de determinadas ações humanas que estariam sendo castigadas pelos deuses. Deuses os mais variados. Esse discurso religioso ele não está concentrado apenas em uma religião, mas é importante dizer que o pastor Silas Malafaia é um dos atores centrais nessa rede. Então, ele vai ter ali um papel bastante proeminente na disseminação desse tipo de discurso e também numa coisa que a gente vai ver lá no final, que é em encaixar o discurso religioso com o discurso político. Então, ao mesmo tempo em que fala das supostas relações da pandemia com uma questão religiosa, uma punição divina, ele vai também falar do jogo político, ele vai acusar os que ele chama de esquerdopatas por serem responsáveis por essa situação. Então, essa é a segunda rede que a gente identificou.
Aí, a gente tem uma terceira rede, que é uma terceira rede bastante interessante. Por quê? Ela é uma rede que é baseada no discurso médico, o que à primeira vista poderia parecer uma boa notícia, dado que estamos falando de uma pandemia, nada mais útil do que ouvir médicos falando sobre uma pandemia. Porém, não é bem assim. Por quê? Porque essa comunidade, essa rede de vídeos, ela está estruturada em torno de um discurso, sim, médico, mas que vai destacar a questão da imunidade como forma principal de se proteger da pandemia. Então, são vídeos que vão falar sobre alimentação saudável, sobre ter boas horas de sono, sobre fazer exercício, até sobre programas de emagrecimento e vão descartar quase completamente ou muito raramente vão inserir os discursos oficiais sobre o combate à pandemia, ou seja, as recomendações de distância social, de lavar as mãos, de não tocar olhos, nariz e boca e aí por diante. Então, na verdade, o que esses vídeos vão fazer é atribuir quase que exclusivamente a questão da imunidade, a sua possibilidade de se defender, digamos assim, de reagir ao coronavírus. Tem uma nutricionista que chega a dizer que se você tiver uma boa imunidade, não só você não vai ser infectado, como o vírus não vai chegar nem perto da sua casa. Tem um médico, um dos mais, que tem um discurso mais extremo e mais claramente falso sobre o coronavírus, que diz que se você estiver com uma boa imunidade, você não corre o risco de ser infectado. Veja que não é nem que você não corre o risco de desenvolver uma doença grave, você não corre o risco de ser infectado, você pode circular em shoppings, em multidões, abraçar pessoas infectadas que você não seria contaminado. Então vejam que é um discurso que não leva as pessoas mais informações sobre como se comportar frente ao coronavírus, mas pelo contrário, dá uma sensação de que há uma solução simples para o problema, coisa que nunca foi comprovada por nenhum estudo científico. Se não fosse o suficiente, essa comunidade, essa rede de vídeos, ela vai se estruturar ainda em torno da venda de produtos. Ou seja, o que a gente identificou em muitos desses vídeos é que nas descrições deles, os médicos ou os atores que se aproveitam da linguagem médica, e eu digo isso porque a gente checou, vários deles têm sim CRM, são sim registrados nos conselhos regionais de medicina, mas a gente não fez isso para todos os canais. Então é seguro dizer que são pessoas que se utilizam de linguagem médica, alguns deles sendo efetivamente médicos. Eles vão aproveitar esses vídeos para vender produtos a partir deles. Ou seja, como esses vídeos conseguem ter grande audiência, ali na descrição eles vão colocar links para vendas de produtos como e-books, como cursos online e até como vendas de produtos mesmo, alimentícios, né, complementos vitamínicos, algum tipo de complemento que pode aumentar a sua imunidade, segundo eles. Então, essa venda de produtos claramente se caracteriza como uma nova possibilidade então, de negócio para esses médicos que estão se aproveitando dessa plataforma para conseguir aí uma nova fonte de renda, o que é bastante prejudicial. Eu acho que todos nós, ou grande parte de nós, viu que esses discursos sobre a imunidade, eles circularam muito também no WhatsApp no começo da pandemia. Eu mesma cheguei a receber vários desses vídeos e mensagens. Então, a gente vê que isso consegue ganhar uma capilaridade social que é bastante relevante. E aí a gente tem a última comunidade, que é uma boa notícia, finalmente uma boa notícia, que é, portanto, uma comunidade de informação. Ela é uma comunidade que reúne 1.626 vídeos e mais de 27 milhões de visualizações. E ela é uma comunidade basicamente centrada nos meios de comunicação tradicionais. Então, centrada na cobertura, né, da pandemia,
em programas de comentários, programas com especialistas que vão debater aí as principais questões, levantar pontos, enfim, trazer as novidades científicas que estão aparecendo a todo momento para informar as pessoas sobre essa questão. E a gente consegue ver, comparando, né, a linha do tempo dessa comunidade com as outras, que essa é uma rede que começa a ganhar muita importância a partir do momento em que se declara a pandemia, ali no dia 11 de março. Então, essa rede ela cresce muito a partir do começo de março, na verdade, mais ou menos a partir do dia 5, ela tem um pico muito significativo e, inclusive, no segundo período dessa pesquisa, que a gente está agora elaborando, a gente consegue ver que essa questão da informação ela se mantém. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no final desse vídeo, quando a gente explorar, né, as principais tendências dessa circulação informativa, desinformativa no momento de pandemia. E aí, a gente consegue ver também, eu queria destacar, que quando a gente olha dentro dessa comunidade quais são os perfis, né, os canais de YouTube que aparecem com mais visualizações, tem um destaque muito grande para os canais das mídias tradicionais, dos canais de televisão, da imprensa, enfim, das mídias de referência em geral, e tem também um papel importante de canais como o canal do Átila Yamarino e o canal Manual do Mundo, que são não canais de imprensa, mas canais, digamos assim, especializados, que vão trazer informações mais do lado científico, que vão atuar mais nessa intenção de fazer acessível ao público informações que às vezes circulam em círculos muito restritos dentro da academia ou dos produtores de ciência. Então, essas são as 4 principais redes que a gente identificou nesse relatório como aquelas ao redor das quais, né, dentro das quais, circula informação em relação ao coronavírus. 3 delas muito pautadas por informações falsas, né? O discurso conspiratório, o discurso religioso e os novos negócios médicos, e uma delas muito pautada nos meios de comunicação tradicionais, aí sim baseado em informação. E como é que a gente pode pensar isso de forma mais ampla? Evidentemente, esse foi um estudo, como tantos outros estão sendo feitos, apesar de ser um estudo bastante grande, que levou em conta mais de 11 mil vídeos, mas a gente precisa pensar nesse fenômeno de uma forma mais ampla. E aí eu acho que tem 5 pontos que aparecem tanto como conclusões desse relatório, quanto em outros estudos que estão sendo feitos nesse momento de pandemia, que podem ajudar a gente a entender essa tendência mais geral, né? O primeiro deles é a questão de que as informações falsas, elas continuam a circular por diversos motivos e se agrupar em torno de diversos temas. Ou seja, a gente não tem um único padrão de informações falsas sobre a pandemia do coronavírus, assim como a gente não tem em outros momentos. Os temas, eles são diversos, como a gente viu aqui, e as motivações por trás da divulgação dessas fake news também são diversas. Ou seja, a gente tem desde motivações financeiras, como na questão dos médicos, até motivações religiosas, motivações políticas. Então, a gente precisa compreender esse fenômeno como um fenômeno que é multifacetado. É claro que esses polos, eles não são isolados, não significa que quem tem intenção política não tenha também econômica, que quem tem econômica não tenha também religiosa, mas eles são um fenômeno complexo que precisa ser visto a partir de vários pontos de vista. O segundo ponto que aparece de forma bastante relevante e que tem sido identificado por diversos estudos é o uso, a importância de determinadas posições de autoridade na disseminação de informações falsas. Esse me parece um ponto bastante crucial. Por quê? A disseminação de fake news, sobretudo quando a gente está falando de fake news mesmo, dessas que circulam no ambiente das mídias sociais,
elas dependem de uma cadeia muito longa de ações, de atores que vão passar essas informações para frente. Para que uma fake news ela ganhe impacto social, ela precisa que muitas pessoas façam o ato de ir compartilhando e comentando, interagindo, reproduzindo esse conteúdo socialmente. Então, evidentemente, a gente tem pessoas de todos os tipos, cidadãos comuns, entre aquele que produziu e aquele que recebeu a informação, tem uma série de pessoas que estão ali no meio. Mas o que a gente vê é que no centro de disseminação dessas informações, as pessoas que estão em posições de autoridade de diversos tipos, seja ela autoridade política, seja ela uma autoridade religiosa, os pastores, como a gente viu aqui, seja ela uma autoridade médica, que no contexto de pandemia passa a ser muito importante, seja ela uma autoridade informacional, né? No caso a imprensa, que tem uma reputação por gerar informação de qualidade. Todos esses papéis de destaque em termos de autoridade, eles são absolutamente cruciais para a circulação dessas informações falsas. Então, por mais que essas informações, elas dependam da ação de pessoas comuns para se disseminarem na sociedade, o papel dessas pessoas que estão em posição de autoridade é muito importante para validar esses discursos e ampliar a disseminação social, né? Ampliar o alcance que esse tipo de discurso consegue ter na sociedade. Então a gente não pode desprezar, e aí isso se relaciona muito com a questão de quando a gente discute também o combate a essas informações, um tema que vocês vão ver algumas aulas adiante, com quem é que a gente tem que responsabilizar por essas informações. Será que somos todos igualmente responsáveis pelas informações falsas que circulam na sociedade? Isso é uma questão bastante complexa, mas o que a gente tem visto é que em termos de dinâmica informacional, as pessoas que têm mais autoridade, que já têm uma posição de visibilidade, de legitimidade social para falar sobre um determinado tema, seja ele qual for, como eu já coloquei, elas têm um papel absolutamente central na disseminação dessas informações falsas. Aí tem um terceiro elemento, portanto a gente já falou aqui da diversidade de temas e motivações, agora a gente falou da importância-chave das pessoas em posições de autoridade e legitimidade. Um terceiro ponto que eu acho que é crucial para falar da circulação de informações e de informações falsas durante a pandemia é justamente esse movimento de retorno aos meios de comunicação tradicionais. Na verdade, de retorno à busca de informações com alta credibilidade. Então a gente viu nesse estudo, no Ciência Contaminada, como a gente tem um pico de de produção e de visualizações de conteúdo de meios de comunicação tradicionais, mas não somos só nós que percebemos isso. Tem um estudo que foi feito nos Estados Unidos a partir de dados levantados pela Pew Research, e aí nesse caso baseado na plataforma do Facebook e não na plataforma do YouTube, que mostra que 74% dos links compartilhados durante a pandemia em páginas públicas e grupos públicos levavam aos meios de comunicação tradicionais. Entre esses meios tradicionais, principalmente sites de televisões e do que eles chamam de meios nativos digitais, que são esses meios de comunicação que já nasceram na internet. Depois tem uma outra pesquisa do Reuters Institute, feita em 6 países, que também vai mostrar como o consumo de informação dos meios de comunicação tradicionais cresce no momento da pandemia. Ou seja, a gente consegue perceber que, apesar de todos os discursos de ataque à imprensa, de acusação à imprensa e até de ataque também à ciência, ao discurso científico de forma geral, o consumo e a busca por informação vinda desses meios tradicionais acaba crescendo no momento de pandemia. É um momento de extrema fragilidade, de extrema insegurança para toda a população mundial e é nos meios de comunicação tradicional que uma boa parte dessa população vai encontrar
um alento, né, uma tranquilidade, uma confiança para se informar sobre o que está acontecendo. Esse é um movimento interessante, porque a gente tinha visto nos últimos tempos uma perda, né, de fluxo, de atenção dessas mídias, então é interessante perceber como no momento de pandemia isso acaba sendo retomado. Depois, um quarto ponto que me parece também bastante relevante é a relação entre os discursos que circulam e as medidas comportamentais. Então, evidentemente, a gente está no meio de uma pandemia em que não há medidas farmacológicas para combatê-la, ou seja, não temos vacina, não temos tratamento eficaz. A maior parte das recomendações são recomendações comportamentais, que dependem das decisões das pessoas de como elas vão se comportar. A decisão de permanecer em quarentena, de manter o distanciamento social, de portar a máscara, tudo isso são decisões que precisam ser incorporadas na sociedade, uma sociedade que não funcionava assim poucos meses antes. E já tem pesquisas que mostram como a circulação de determinados discursos com informações falsas impactam a recepção das pessoas, a reação dessas pessoas a essas medidas comportamentais. Então a gente tem, por exemplo, um estudo que mostra que no momento em que a gente tem a autoridade mais alta do Brasil, o presidente da República, vindo a público dizer que o isolamento social, que o distanciamento social ele é desnecessário, a gente tem em diversas localidades onde ele teve uma quantidade grande de votos, uma redução das taxas de distanciamento social. Ou seja, é preciso compreender também que a gente está aqui falando de discursos, de como as pessoas estão construindo as suas percepções sobre o coronavírus, mas discurso também é prática. Então, isso tem um impacto muito grande em como as pessoas reagem ao coronavírus. E aí a gente entra no quinto ponto, que eu queria destacar, que é um ponto extremamente relacionado com esse quarto ponto, que é justamente como existe uma aproximação entre as redes de disseminação de informações falsas sobre o coronavírus e as redes de disseminação de informações falsas políticas. Essa aproximação ela acontece tanto em termos do tipo de discurso, quanto como a gente pode ver aqui, por isso que esse impacto ele é tão forte quando a gente cruza as preferências políticas e a forma de comportamento em relação à pandemia, a gente consegue ver essa sobreposição, e ela é também forte em termos da própria estrutura que está montada. Então, se a gente vê onde circulam, e tem um estudo muito interessante feito também pela pesquisadora Raquel Requeiro, que mostra justamente essa aproximação entre as estruturas que existiam para a circulação de informações políticas e que agora passam a ser usadas para circular informações falsas em relação à pandemia. Então, essa aproximação entre um discurso sobre a pandemia, o discurso político e o que dessa junção vai surgir como reação na sociedade, me parece que é um ponto crucial para que a gente esteja atento e para que a gente possa compreender como encarar esse fenômeno das notícias falsas, especificamente no contexto da Covid-19. Então era esse o panorama que eu queria apresentar para vocês. Evidentemente tem muitas outras questões que acabam ficando de fora, mas eu espero que com isso a gente consiga suscitar um pouco de debate, aprofundar um pouco a nossa percepção sobre como é que as notícias falsas impactam a nossa reação frente à pandemia e como é que o consumo de informação, de forma geral, passa a ser transformado nesse momento. Nos resta ver quanto disso vai se manter no momento pós-pandemia e como é que vão surgir aí, com certeza, novas transformações nesse ambiente. Era isso. Muito obrigada.